Olá, meus amigos, Dr. Vinícius Borba, advogado ambiental na Amazônia. Hoje vamos tratar da Instrução Normativa número 19, de 2 de junho de 2023, de autoria do IBAMA, publicado hoje no Diário Oficial da União, dia 7 de junho de 2023. Essa instrução normativa regulamenta o processo administrativo para a apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Ela vem trazer alguns requisitos e regras para a apuração e punição dos crimes ambientais, bem como a questão de apreensão, demolição, destruição de maquinários e outros pontos inerentes à questão ambiental no Brasil. Lembrando que a instrução normativa ela é uma regra inferior hierarquicamente aos decretos, em especial o decreto 6.514, às leis, em especial a lei 9.605. Então, ela não pode inovar, criar ou extinguir direitos. É apenas uma regulamentação de algo que já existe. Mas vamos lá aos principais pontos, benéficos ou não, que a instrução normativa traz tanto para os produtores rurais quanto para nós, operadores do direito ambiental. O primeiro ponto que nos chama a atenção é a multa aberta que o artigo 31 cria na instrução normativa número 19. Ela traz aqui um quadro com algumas tabelas de nível de pontuação, algo extremamente até complexo de se entender, que pode, no nosso entendimento, ser extremamente ilegal e maléfico no futuro. São vários quadros que são anexos a essa instrução normativa e que traz essa gradação dessa multa aberta que a instrução normativa traz aqui em seu artigo 31 e que deve ter uma atenção devida com relação a esse ponto. Outro ponto que é até mesmo contraditório ao decreto 6.514 é a questão da destruição de bens. O decreto 6.514, no seu artigo 111, no inciso 1, traz o seguinte: a medida for necessária para evitar o seu uso e aproveitamento indevidos nas situações em que o transporte e a guarda forem inviáveis em face às circunstâncias. A instrução normativa vem trazendo aqui no seu parágrafo 3º, no artigo 42, uma leitura um pouco diferente, que é o seguinte: caso os bens e animais apreendidos ficarão sob a guarda do IBAMA, permitida a nomeação justificada de fiel depositário. Caso a retirada do bem não seja possível e haja recusa ou impossibilidade da nomeação de depositário, o agente ambiental federal notificará por meio de formulário próprio o proprietário ou ocupante do local e demais presentes para que se abstenham de remover ou alterar a situação dos bens, até que sejam colocados sob guarda do IBAMA, confiados em depósitos ou destinados. Então, a gente entende que esse procedimento é mais um procedimento visando evitar a questão da destruição do maquinário, por exemplo. Então, aqui se traz uma inovação de que, antes de destruir, pode-se notificar que as pessoas que estão naquela propriedade não mexam naqueles animais, naqueles maquinários, naqueles bens apreendidos, porque o IBAMA vai voltar para retirar aqueles bens e colocar sob o fiel depositário de alguma pessoa, podendo ser, inclusive, o próprio atuado. Então, é algo que nós, operadores de direito, podemos utilizar isso aqui em campo. Outro ponto, a questão dos embargos ambientais. Nós temos aqui um certo conflito entre o decreto 6.514 e a instrução normativa. O artigo 15A do decreto 6.514 traz o seguinte: o embargo de obra ou atividade restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse, ou não correlacionadas com a infração. A instrução normativa número 19 traz aqui no parágrafo 2º do artigo 51 algo preocupante, que é o seguinte: o embargo limitar-se-á às atividades irregulares realizadas na área, só que ao contrário do que o artigo 15A do decreto traz, ele traz o seguinte na instrução normativa: salvo impossibilidade de dissociação de eventuais atividades regulares ou risco de continuidade infracional. Então, o parágrafo 2º do artigo 51 da instrução normativa, ao contrário do decreto 6.514, traz uma possibilidade de que o embargo não restrinja-se apenas ao local do dano. Então, a gente entende que esse artigo 2º os parágrafos 2º do artigo 51 é um dispositivo legal irregular, uma vez que está conflitante com o decreto 6.514, não podendo estar dessa forma numa instrução normativa. Prosseguindo, nós temos aqui no artigo 57 a questão da venda do imóvel.
que fala o seguinte: é vedada a transferência de titularidade de embargo e suspensão. E aqui fala que o seguinte: no parágrafo 8º, no artigo 58, o novo posseiro ou adquirente do imóvel, objeto de embargo, deverá observar os efeitos atinentes à medida cautelar aplicada pelo agente ambiental federal e adotar as providências necessárias à regularização ambiental e reparação pelos danos ambientais, se existente. Então, isso aqui já existe na legislação, mas ela traz de forma um pouco mais esmiuçada, que é justamente que a questão da multa, ela é personalíssima, ficando no nome do autuado, mas os efeitos dos embargos, eles seguem a questão do imóvel em caso de venda. Prosseguindo, na questão dos prazos prescricionais, há um certo conflito também entre o decreto 6.514 e a instrução normativa. O decreto fala o seguinte, em seu inciso 2 do artigo 22, interrompe-se a prescrição por qualquer ato inequívoco da administração que importe a apuração do fato. Já o parágrafo 2º da instrução normativa inova ao trazer a seguinte redação: também por qualquer ato inequívoco que implique, só que aqui a instrução do processo, lá no decreto 6.514 nós temos a apuração de fato, e nós operadores do direito sabemos que há uma diferença nisso, e a instrução normativa também traz que interrompe-se a prescrição por qualquer ato inequívoco que importe manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória. Isso é uma inovação que a instrução normativa traz, o que é ilegal, uma vez que ela não pode criar procedimentos não existentes em leis ou decretos. A questão que muito se falou ultimamente é a questão do prazo dos 5 dias que o IBAMA tem dado para os produtores rurais retirar o gado de suas áreas supostamente embargadas. No decreto 6.514, no seu artigo 103, parágrafo 1º, estipula com a questão do prazo o seguinte: no prazo assinalado pela autoridade competente. A lei vem analisando e os tribunais no sentido de um prazo razoável. Com base na inexistência desse prazo de 5 dias, a instrução normativa vem tentar preencher essa brecha no seu artigo 70. Inexistindo preceito legal ou regulamentar ou prazo assinalado pela autoridade competente, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo dos interessados. Então aqui, ao que tudo indica, o IBAMA tenta suprir uma ilegalidade que vem sendo cometida em campo, ao se estipular 5 dias para tirar o rebanho de uma propriedade supostamente embargada. Mas com certeza isso aqui será objeto de discussão, uma vez que na lei específica esse prazo não é dessa forma. Continuando, a notificação do autuado quanto ao auto de infração. A instrução normativa traz algumas outras formas de notificação desse autuado que no decreto 6.514 é regulamentado pelo artigo 96, parágrafo 1º. E aqui a instrução normativa inova ao trazer o inciso 3 do artigo 73, que a notificação será por notificação eletrônica. Parágrafo 1º, as notificações de que trata o caput podem ser efetuadas por consulta ao processo ou por outro meio que assegure a certeza da ciência dos interessados. Então, sabemos que os processos do IBAMA são tratados via SEI, Sistema Eletrônico de Informação, e aqui o IBAMA quer colocar que o autuado ele está notificado ao meramente consultar o processo. Isso aqui a gente entende que fere o devido processo legal. Já finalizando aqui, a instrução normativa traz algo que é muito interessante, até de certa forma hilário, em seu artigo 128, ao falar que a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. Então, quem é uma instrução normativa para ir contra o artigo 5º da Constituição Federal, que fala que o seguinte: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, se nessa norma processual, em especial na instrução normativa, tiver algum dispositivo legal que beneficie o autuado, logicamente que pela Constituição ela irá retroagir sim. Então isso aqui é inconstitucional, essa alegação de que a norma processual não retroage. Ela sim retroage para beneficiar o réu. E aqui finalizamos com o artigo 141, de forma muito esperançosa, ao ler a seguinte redação: as autoridades públicas devem autuar para aumentar segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas. Então essa é a nossa esperança, que as autoridades públicas atuem para aumentar a segurança jurídica, o que infelizmente nos dias atuais a gente não tem visto. Então essas são algumas
considerações que nós tínhamos a trazer sobre essa instrução normativa número 19 de 2000 e junho de 2023, que passa a valer a partir de hoje, uma vez que foi publicado hoje no dia 7 de junho de 2023.